Om Narjan Yogyen Objan San Emage Zardon Pola Yatsen Chomi Yodrum Ye Emajum Veshe Sudra Pordo candro mambeco, ceci Gesù da cruci, gingi noci ascexo so, Guru Masi Jihun Onarke Nyoke Lobjansam Emange Zargon Bola Yatsen Chogi Yodruke Emajo Deshe Sundra Gordo Cadro Mampeco Ceci Gesù da Gruci Ginge Dolce Asceso Sol Oro Masi Jehum Onarje Yoje Adom Jansan Emagezardon Bola Yatsen Chogi Yodro Majo Sheksotra Bordo Cadro Ampeco Ceci Jesu Dadruci Ginge Loci Ascexo Sol Guru Pema Siji Mun Anje Chodam Sochi Chodam La Jancho Bardo Dane Chapsuchi Nage Genso Jepe Sonanchi Drola Genchir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodam La Jancho Bardo Dane Chapsuchi Dagi Jane Soji Personanchi Prola Benjir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodam La Jancho Bardo Dane Chatsochi Dagi Jeng Soji Personanchi Drola
pentir Sanje Dropasho. Oha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. 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 Om Gate Gate Paragate Arasangate Bodhisoha. 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 Boa noite. Tudo bem? E aí? Quanto tempo, né, Marcos? Ficar esperando a comida das aulas chegar. Ah, sim. O cara disse que até às 6, foi 6h30. Sim. Tá perdoado. A sombra entrou. Sombra. Sandra tá aqui. Sombra. A Norine perguntando da Sandra. Não posso acordar, não. Não posso ficar pegada. Muito bem. Então, vamos seguir então com as nossas perguntas e respostas na página 59. Pergunta da Norine. Boa tarde, Lama. O senhor falou que as mentes podem não ser as mesmas, né? Quando a gente morre e volta, a mente pode ser ou não a mesma. Eu tinha entendido que a mente basicamente seria a mesma.
Mas ela pode ser totalmente diferente, quer dizer, vale a pena mudar a mente? A gente não tem controle sobre isso? Como é isso? Esse vídeo não tiver pergunta no orelha, não, mas tá escrito. Como que a mente transmigra, seja nessa vida ou através das vidas, né? A mente é a mesma, não é? Ela muda, não Tá, muda? tá. Vale a pena mudar essa parte que eu não entendi. Sim. Bom, queria responder. Por exemplo, Ela tá aqui, ela pode esclarecer. se ela lembrar o que ela perguntou, Deixa que ela falou, se ela lembrou. eu não sou aquela mente que fez a pergunta já foi, né? Então, Lama diz, por exemplo, nessa nossa vida, a gente muda a mente, não é? Então, é nesse sentido, eu posso seguir na próxima vida, eu posso voltar fazendo as mesmas coisas que eu fiz na vida anterior ou não. Mas, eventualmente, pode, né? Mesmo os tucos, como a gente está vendo agora mais recentemente. Pessoas reconhecidas, entronizadas como tucos, de repente elas dizem, não, eu não quero seguir assim mais. Elas não seguem. Aí tem outras pessoas que andavam pelo samsara e agora se tornam mestres, fazem as coisas de um outro jeito. A gente não está obrigado, porque a nossa natureza é livre. Ela não precisa seguir aquele formato. Né, Norina? Então, a preocupação com a mente, o foco com a mente, aqui e agora, seria a gente liberar ela ao máximo, né? Mas não com nenhuma conexão de que ela volta e ponto. Lama, o melhor é resolver tudo por aqui, né? E como nos ensinamentos de Guru Rinpoche, no livro Tibetano dos Mortos, ele vai tentando assim. Vão atingindo a iluminação já antes de morrer. Não deu? Aí, vamos indo. Então ele vai oferecendo sempre uma outra alternativa para dar um jeito de então a pessoa escapar. Aí a pessoa não escapou. A pessoa vai renascer. Aí tem as instruções de como fechar a entrada do útero, que eu acho muito comovente. Muito, muito comovente. Porque você já está perdido. Vai renascer. Mas ainda assim você fecha a entrada do útero. Você não entra, então você não renasce. Para nós é esquisito, porque a gente está louquinho para renascer, entende? A gente quer garantias de que nós vamos renascer. Ou seja, nós já estamos todos assim. Faz sinal de cortar o pescoço, né? Naquela categoria dos ensinamentos da natural perfeição, nós estamos perdidos todos, perdidaços, né? Então a gente já salta aquilo tudo e já vai para a parte final. Porque o que vem antes é a iluminação que não vai conduzir ao renascimento. Mas eu quero renascer. Então, aquela parte, 95% do ensinamento, vocês já pulam fora. Já perguntam, como é que faz para renascer melhor? Aí Guru Rinpoche também vai dar uma dica de como fazer para renascer melhor. Não dando, aí você fecha a entrada do útero. Você desvia a mente diante de certas circunstâncias. Você desvia a mente e não entra. Porque entrar no útero é entrar no processo de originação dependente. Então você não entra. A bolha é o útero, vocês entendem? A bolha é o útero. O útero é uma bolha. Então, quando eu entro numa forma condicionada de operação mental longa, que tem uma sequência, isso é útero. Do útero eu vou nascer, eu vou eclodir e vou seguir em originação dependente, que é o que aconteceu conosco. Nós não estamos em originação dependente, pessoal? Pois é. É porque não deu certo. Nós estamos aqui. Ninguém fechou o programa. Nós estamos aqui com uma cara super inteligente, mas nós estamos assim, na prova de recuperação, da recuperação, da recuperação. Então estamos nessa situação. Aí entrou no útero. Aí o Buda, Guru Rinpoche, vai dizer: você precisa, antes de morrer, em função desse tipo de coisa, você precisa fazer prostrações diante de um altar. Porque quando você nascer, você precisa encontrar um altar urgente. Tem até uma foto, uma altar. Não é? Agora está turbinado o altarzinho, né? Isso mesmo. Fechar o útero. Né? Você precisa fazer oferendas às três joias, o Buda, o Dharma e a Sangha. Porque se você faz oferendas às três joias, você cria um vínculo. Ninguém vai fazer uma oferenda sem criar um vínculo. Não tem como. Então esse é o ponto. Você cria um vínculo com as três joias. Aí as três joias vão aparecer na sua mente na vida seguinte. Por quê? Estabeleceu conexão, vai aparecer. Mas não, a gente morre olhando para o olho da pessoa amada em vez das três joias. Pronto, a próxima vida, pimba! A gente começa a procurar os olhos da pessoa amada por todo lado, assim.
Mas aí, como foram muitas vidas, a pessoa encontra numa, em outra, em outra, em outra, em outra, dá uma confusão, pessoal. É assim. A pessoa amada de que vida, né? Da anterior, da outra. Não, e mesmo da vida anterior, né? Quantas? Quatro. Aí sai de perto, porque vai explodir tudo. Então, isso é o sansarão, onde nós estamos. A gente encontra os olhos da pessoa amada em muitos lugares, mas não encontra um altar. Aí nós vamos nos bater para cá, para lá, para cá, para lá. É isso que Guru Rinpoche queria evitar, mas não deu, né? Agora a gente pode fazer tudo errado, mas a nossa natureza não afunda. Ela é resiliente, ela não afunda. Não tem como dissolvê-la. Nossa natureza está lá. Só que as nossas identidades, elas podem... Vocês olhem o que é a prática de Tara para os mortos. Você dissolve a imagem das pessoas em pontos de luz, que por sua vez se dissolvem no coração da mente de Arya Tara. Ou seja, os falecidos se dissolvem, pessoal. Nós não estamos preservando os falecidos. Nós estamos dissolvendo os falecidos. Encerramos por aqui. É a melhor bênção. Por quê? Porque a nossa natureza não é a nossa identidade. Agora vocês vejam, a gente se aproxima da morte, o melhor é dissolver a nossa identidade em ácido antes de morrer. Vamos evaporar, dissolver na vacuidade. De tal forma que a gente não volta desse modo, entende? A gente não ressurge como uma identidade buscando isso, desse jeito, procurando os olhos da pessoa amada, e aquilo vai andando assim. Melhor não. Não sei se vocês entendem isso, mais ou menos. Mas nós estamos em uma região de apego. A gente quer ressurgir com essa forma, com essa aparência, com esse corpício, um pouco mais forte, mais alto, mais bonito, né? É assim. Igualzinho, assim. Então, esse é o ponto. Mas nós somos os reprovados nas provas. A gente não passou no simuladão em nenhuma das outras provas. E ainda se esqueceu de fazer prostração diante do altar. Nós estamos no início fazendo prostração, ainda assim, achando mais ou menos. Então, é isso. A nossa mente, ela busca aquilo com que ela tem conexão, não é? Então, o altar, né? O altar é... Assim, a gente vê assim, ao longo dos anos, um pouco a sanga perde um pouco a conexão com o altar, eu vejo assim. Poucas pessoas têm o hábito de colocar o altar, ou, né, olhar os símbolos do altar. E é uma prática completa, porque quando você vai diante do altar, tem uma imagem do Buda. Então, de cara, você se lembra da possibilidade da iluminação. Você tem o Buda, tem Guru Rinpoche, tem as deidades, né? É melhor amar o Buda mesmo, né? Assim, você vê o Buda, assim, né? Tchau. Né? Aí você se conecta, né, com a tua natureza primordial através do exemplo do Buda. Aí você vê todos os símbolos, todas as oferendas, por exemplo. Água de beber, água de lavar, flores, incenso, luz, água perfumada, alimento e som. As 8 oferendas simbólicas no altar. Então você lembra de tudo isso e oferece para todos os Budas e Bodhisattvas. Então você está praticando ali generosidade, moralidade, paciência, perseverança, concentração e sabedoria. A sabedoria é de ver que tudo aquilo é e não é ao mesmo tempo. As oferendas existem ou não existem? Elas nem existem, mas também não inexistem. As oferendas são a talidade. Então, você pratica a sabedoria olhando para o altar. Aí você para diante do altar e faz as prostrações. Toma o refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, agora e até que alcance a iluminação. Você vai ao chão, né? Tem uma humildade, né? O ego se entrega, né, diante dos símbolos do altar do ilimitado. Então, tem um processo assim de superação, né, da autoimportância, do autocentramento. Você vai até o chão e toca a testa. Então, toma o refúgio. E aí me levanto fazendo voto de Bodhisattva. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado Buda. E a pessoa, sim, essa é a razão de estar vivo. Não tem mais nenhuma outra razão. A vida não serve para mais nada. Você faz de novo as 3 prostrações e vai ao chão. Então aí é uma prática completa. Grandes mestres, como, por exemplo, Tsongkhapa, se diz que ele fez 1 milhão de prostrações num templo no Tibete, o lugar onde ele fez as prostrações, a madeira ficou funda. Gerou uma depressão na madeira. Então, é uma prática de iluminação. Ou seja, diante do altar, se conectar com o altar, com o que ele significa, e fazer prostrações.
Então não é à toa também que no budismo tradicional vajrayana, nas preliminares do Nondro se faz 100 mil prostrações. Quem não pode fazer de corpo inteiro, faz metade. Quem não pode fazer metade, faz de pé mesmo. A pessoa de pé, né, se curva. Ela volta. Se curva. E fica ali fazendo várias prostrações. Importante é a recitação do voto de refúgio e bodhicitta. Refúgio e bodhicitta. Então é uma prática maravilhosa. E quanto mais conexão com os símbolos do Dharma, maior a chance de você lá perdidão, loucaço lá no bardo. Né? Para onde que eu vou, para onde que eu vou, para onde que eu vou? Você lembra assim de uma estátua, você lembra de uma velhinha acesa, você lembra, né, das tigelinhas no altar. Que coisa mais bonita que tigelinha de altar? Maravilhoso, né? Dá uma alegria, assim, quando quem tem em casa, né, o dia que você coloca direitinho de manhã, nem todo mundo coloca todo santo dia, mas coloca aquele dia de manhã, você olha assim, as tigelinhas, assim, dá um, né? Aquilo é bom, é favorável, é virtuoso. Não tem tigelinha? Não. Tigelinha, né? Você sabe que eu comprei pela AliExpress tigelinhas, que paguei acho que R$ 40 num jogo de 8 tigelinhas pela AliExpress. Eu comprei umas de cerâmica com a Jane lá do Sérgio de São Paulo. São bem bonitinhas. De cerâmica azulzinha, assim. Eu comprei uma Sim. um retiro desse, ou em algum lugar, assim, Sim. sabe aquela Acho que é da Jane mesmo, Jane da Boa. Embaixo tem. Da minha bela. Quem tinha tigelinha, depois tiver. Elas viraram o quê? Poder de pintura. Poder. É. Esse é um outras mais bonitas. Conheço. Não. Eu lembro da exposição das relíquias do Buda, né, 2008 e 2010, que a gente recebeu aqui no Brasil. Então, a gente procurou tigelas de cristal. Não sei se alguém estava lá na época, mas super bonito, né? Assim, a gente conseguiu emprestado, né, da Sanga, assim, umas várias tigelas, assim, né, na verdade, um negócio de sobremesa, né? De sobremesa, sorvete, assim, né? Super bonito. Aí eles faziam a água, né, que eles colocavam com açafrão, tingiam a água, então ficava aquela água laranjadinha, assim, linda. Podia ser uma de cada cor, aí vira aquarela da minha. No caso era açafrão, né? Porque a água com açafrão tem também esse sentido de purificação, né? Tanto que depois tem gente que ainda tem aguinhas das relíquias. Ainda tem, já deve estar podre. Não sei, aquilo é santo não apodrece. Está mais ou menos 15 anos Então, na atrás. época, todos os dias eles tiravam as oferendas no final do dia e preenchiam centenas de potinhos com água, né? E distribuíam para as pessoas, né? Então foi isso, né? Foi maravilhoso, assim. Então tinha um altar enorme, quadrado, as pessoas viam as relíquias dos vários mestres e do Buda e dos Arhats, né? E circundavam, assim, né? Circunambulavam. Era quadradão. A gente montou uma mesona e as pessoas tinham os 4 lados, né? Você comprou? Você existe outro lugar? Não, assim, mais numa exposição mesmo, né? Os templos sempre eram num lugar fixo, né? É legal você ter, vai ser assim, um crochê, tudo, É isso mesmo. Um altar quadrado com 4 lados, uma ilha. No templo, eu tenho a impressão que no templo de Padmasambhava, em Três Coroas, no nível térreo, eu acho que o altar com a imagem central, eu acho que dá para andar ao redor, sim. Mas não é um altar completo, assim. É Guru Rinpoche. Mas é a imagem, você anda pessoa. Mas está assim no centro do andar do templo, como as pessoas fazem oferendas ao Normalmente o redor. altar é realmente no fundo de alguma coisa, né? Encostado numa parede. É verdade. Aquilo foi muito bonito. O primeiro foi em 2008, a gente começou lá em Viamão, né? A gente organizou, 2008, a gente organizou, recebeu, vieram os guardiões das relíquias, né? E as relíquias ficavam guardadas numa caixa, assim, né? Era isso mesmo. Alunos do Lama Zopa, né? O Lama Zopa Rinpoche, que tinha coletado essas relíquias no mundo todo. E eles contavam histórias bem interessantes, como que as relíquias se multiplicam dentro dos potinhos, assim, aparecem mais de um dia para o outro. Bem interessante, assim. Coisa bem, um aspecto místico, assim. Porque uma relíquia, o que que é? Em geral, na cremação
de um grande mestre, grande mestra, eles deixam sinais assim, né, para mostrar como a vida deles não foi uma vida comum. Então sobram essas pérolazinhas, os rinsel, são pérolazinhas que sobram da cremação e não sobram na cremação de pessoas comuns. E em casos mais raros, né, tem ossos inteiros que não queimam. Não tem caso de o crânio inteiro ficar intacto, todo o corpo queimar, né? E o crânio e casos ainda mais raros da língua ou o coração não queimarem. Ai, gente, mas não tinha língua nenhuma na relíquia, não. Não, no caso das relíquias não. Mas tem várias histórias assim, eles terem recolhido daí a língua do mestre, às vezes aparece uma sílaba raiz, né, na língua, assim, é bem fantástico. É. Jesus era mais ainda, ele voltou com o corpo inteiro ainda, né? Jesus morreu, né? Nem queimaram, ele voltou com o corpo inteirinho, Jesus. Não foi só língua, nem só coração. Então, é interessante, assim. A gente, na época, traduziu o catálogo das relíquias. Não sei se alguém tem guardado, né? Tem o catálogo das relíquias? E isso foi o primeiro. Segundo no Jardim Botânico. Foi no auditório ali. É um galpão ali que tem. É um né? galpão. A gente Nossa, para organizar aquilo. A Mônica estava na organização, por isso. Ajudou. A A Virgínia estava puxando. Mas no dia de montar mesmo, a gente estava em poucos lá, trabalhando. A Virgínia conta também que era um banco cheio de relíquia. É. Foi isso mesmo, foi muito bonito tudo. Então isso, assim, esses símbolos, assim, eles têm um poder, né? Eles geram marcas mentais. Tanto, então, assim, ver, né? Por que é bom ver as imagens dos mestres, das mestras, né? Ter as fotos, porque aquilo gera uma memória. Na hora H, em vez de lembrar do olho, do último amor da tua vida, você lembra dos seres iluminados, né? Bem mais útil. Mas olha só, Não pode lembrar de pet também, viu? Não vai lembrar de pet. Como é que é? A gente está aqui, Com certeza. Passada. Ah, é. Ou A então, gente ou então a reencontrou. pessoa amada, ela iluminada também pode. Te gerou uma conexão, né? nosso Buda é nosso Deus. É isso aí. Nosso Deus. É o nosso único match, né? Então é um pouco assim, né? A gente deu um super like no Buda e fica com o Buda, né? Bem melhor. Tá bem menos problema. Então a gente vai seguindo. Mas então isso, essa mensagem, né? E essa ideia de fechar o útero no bardo é bem interessante mesmo. Então assim, no bardo do vir a ser, o pessoal morreu, não alcançou a iluminação durante a morte. Daí ela está no bardo. Aí no bardo, mesmo no bardo, ela não encontrou assim a clara luz, né, a lucidez primordial. Ela não encontrou. Então ela em certo momento ela começa a ser arrastada para um renascimento. Tem as várias luzes. Então dependendo da tonalidade das luzes pela qual você se atrai, você vai renascer num reino diferente. Então assim, isso. Tem todos esses símbolos. Tem os... Exato. Então tem várias coisas que você vê, mas no final são as 6 luzes, assim, são opacas. Então as luzes dos 5 Jani-Budas que acontecem no bardo de Dharmata, elas são muito intensas, elas assustam a mente dualista. Então a pessoa tem uma certa aversão pelos reinos puros, né, dos Jani-Budas. Então a pessoa não aproveita aquela oportunidade de se conectar. Aí aquilo passa o bardo de Dharmata, daí vem o bardo de vir a ser. Então começam assim, você começa a ver luzes opacas em várias direções, e aí se você for atraída numa dessas direções, você renasce naquele reino. Então no reino humano, você também... Então é isso, você percebe que está sendo atraído, e aí no caso daquele que vai renascer como humano, ele começa a ver o futuro pai ou mãe, né, copulando. Exatamente, né? Em intercurso sexual, né? Aí vê aquilo, com certeza, porque é a mente que está sendo atraída. Se você, assim, opa, não é por aqui não. Guru Rinpoche, me ajuda. Porque a tua mente no bardo, a mente no bardo, ela é volátil. Ela não tem nenhum lastro no bardo, né? O bardo é completamente como um sonho à noite.
À noite, se você perceber que está sonhando, e disser, agora eu vou para o alto do Monte Kailash, você vai. Não é assim quando você está sonhando, um sonho lúcido? Então, no bardo... Claro que é difícil. Por isso que, em geral, as pessoas estão renascendo, renascendo, renascendo. Então, se você não conseguiu resolver a parada antes, você tenta na hora H, né, lembrar disso. Pouco provável que você lembre, se você não lembrou antes, mas é possível ainda. Mas... essas coisas que provavelmente vão nos assustar, da gente olhar mais para isso, né? Como você falou das... Sim. Com certeza. A gente deveria gerar... a intensidade que assusta, é isso? Se diz que o som é muito intenso e a luz é muito intensa, assim, dá um medo naquela consciência dualista, né? Mas o problema é que a gente tem medo da liberdade. A gente não quer a liberdade, a gente quer uma gaiolinha pequena, confiável, segura, porque a abertura, vamos dizer assim, a libertação do ego, a libertação da identidade, é algo extremamente assustador. Desapego extremo. O desapego último é o dissolver-se no todo, porque aí não vai ter mais uma sensação de eu sou fulano de tal. Não tem mais essa sensação. Então, por isso que é a coisa da garrafa no oceano, aqueles exemplos que a gente encontra sempre, né? Essa dissolução não é muito fácil, mas tem a oportunidade. Então, mesmo no hora H. Por isso que aqueles que não morreram e ficaram vivos vão fazer prática por esse ser 49 dias após a morte dele. Porque quando você está o tempo todo intencionando, fulano, olhe para a luz, né? É assim, uma coisa assim, você está o tempo todo, isso, não siga as luzes dos 6 reinos, como está lá no livro tibetano dos mortos, né? A gente fica recitando para a pessoa. Fulana, om gate gate para gate para sangate bodhisorra, om gate gate. Então, mas o mais importante é naquela hora H, é não seguir luz nenhuma. É realmente lembrar do Dharma, lá no meio do bardo, assim. Om gate gate para gate para sangate bodhisorra. Tchum! E aí vai. Por isso que quem fica aqui fica recitando Sutra do Coração, fazendo poa, fazendo as técnicas que tiverem, mas o ponto principal é intencionar em direção à consciência daquela pessoa que ela lembre. É interessante, para entender um pouco isso, o filme A Origem. Lembram? Leonardo DiCaprio? Dos sonhos. Que é um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho. Então tem um nível de sonho que ele não lembra mais que ele está sonhando. E aí tem outras pessoas tentando fazer ele lembrar no meio do sonho, fazendo coisas, movimentando o sonho para ele lembrar. É bem interessante. Bem interessante. Vale a pena rever. Então, no nosso caso, é a mesma coisa. A gente daqui está tentando entrar no sonho da pessoa que morreu lá e avisando, olha, não, mamãe e papai de novo, não. Conexão a gente tem com essas pessoas, por isso essa coisa de sanga, ou né, ter conexão com uma pessoa budista. Não, é importante, a gente vai lembrando. Mais conexão, mais você. Com certeza, o refúgio, né? Você vai lembrar do Buda, vai lembrar do Dharma, vai lembrar da Sangha. Às vezes, exatamente, as pessoas que a gente gerou conexão assim dentro do ambiente do Dharma. São pessoas que a gente não conheceu no boteco, a gente conheceu na Sangha, meditando, praticando. Então, se você lembrar dessa pessoa, você vai lembrar do quê? Vai lembrar do ambiente, dos grupos, né, das práticas. Então, é uma chance a mais de você se libertar no bardo do vir a ser. Então, maravilhoso. E aí, se você se libertando, você pode dizer, sim, agora vou renascer para beneficiar os seres. Aí você volta como bodhisattva e não como apenas alguém que está buscando alguma conexão kármica, né? Porque os nascimentos são todos por conexão kármica. A gente quer alguma coisa. A gente vai atrás das coisas. Mas se você voltar para o bodhisattva, você não pode nascer no ponto físico. Pode, é isso que eu estou comentando. Você renasce. Você está lá, você alcançou a liberação do bardo. Aí a ideia veja, por isso que os tulcos sempre dizem, né? Eles fazem prece de aspiração para renascer em uma família do Dharma. Uma família que já pratica o Dharma. Isso facilita a vida. Do que ter que esperar 30 anos para reencontrar alguma coisa assim, né? Como os tulcos tibetanos fazem esse tipo de movimento. Né? Então é assim que funciona. Assim, essas práticas, pensando aqui, não entrar no outro, não seguir as luzes dos 6 reinos. Será que isso não é ainda operado por uma aversão geral? Um pouco, então, pergunto.
Entendeu? Você É. não está preso ainda numa aversão. Mas é claro, a pessoa não reconheceu antes a clara luz. O que ela deveria ter feito era simplesmente ter realizado a vacuidade. Não realizou. Então você precisa ajudá-la a não renascer mal. Ou nem renascer, se possível. Mas eu estou pensando mais assim, a gente internalizar e tentar alguma coisa, praticar nessa vida para se preparar. O ponto não seria muito mais você se abrir, não ter desejos de aversão e ignorância e tal. Essa é a liberação completa. Se a pessoa fizer isso em vida, perfeito. Claro que esse é o ensinamento, né? O Buda ele vai dando várias classes de ensinamento. Lembra? Coloca o gato no alto do poste. Se o gato entender de sair da natureza primordial, não precisa dar outro ensinamento. Né? Desapego total. É só, gente, só soltar tudo. Pronto. Acabou. Mas daí não consegue. Você vem recuando, 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 recuando até onde o gato conseguir se agarrar no poste. Então as instruções elas vão se tornando mais grosseiras de acordo com o ponto que a pessoa consegue praticá-las. Para ver se ela lembra de alguma coisa. O que talvez esse entrar no útero seja um apego, né? Entra por apego. E soltar, não entrar no útero, não é por aversão. Assim, É pelo contrário, pelo movimento de... Você começou a se apegar a esses... mas eu acho que essa ideia de E aí fechar o você não entra não por aversão, você não entra por desapego, vamos dizer assim. Aí seria melhor, mas assim, mas aqui não tá certo. O ideal É uma coisa que às vezes a gente não reconhece como sendo confortável, e o útero como confortável. Mas eu acho também que essa ideia de fechar o útero, para mim, não pareceu como uma coisa aversiva. Mas é só assim. uma coisa assim, fechar no sentido... Não, a instrução é de não querer mesmo. É meio assim. A instrução é assim. Então, se a pessoa estiver lúcida, é uma escolha, mas como ela não está lúcida, ela está sonhando, está sendo arrastada sistematicamente para experiências de acordo com a Laia Vijnana dela, então, assim, no meio da Laia Vijnana tem alguém que diz assim, não vá para lá que lá é ruim. Aqui, vamos dizer, vamos pensar assim, no bardo natural dessa vida. Por exemplo, no bardo dessa vida aqui, a gente está na mesma situação. A gente está perdidos e está, né, viajando na maionese para lá e para cá. Aí alguém diz assim, venha meditar às 6, venha meditar às 6. Não, eu não posso, eu estou ocupado. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Né? Então é um processo meio assim. O tempo todo a gente está recebendo informações para se libertar, né, se libertar dos bardos. Agora é hora de se libertar. E no bardo Viracera é mais difícil, porque a mente é muito mais volátil ainda do que agora no bardo natural dessa vida. Sônia, a gente fica com a mente volátil, imagina que tá. Porque você não tem Exato. Por isso que eu tenho que gerar muitas instruções de vários níveis. Então, assim como aqui agora, por exemplo, eu deveria ter uma natural liberdade diante daquilo que é não virtuoso, que não faz bem. Mas eu não tenho. Então eu preciso de regras, preciso de, por exemplo, assim, essa coisa de evite o útero, é a mesma coisa de dizer assim, não mate, não roube. É uma regra, assim, mais grosseira, né? Uma regra de comportamento externo. O ideal é ver o útero como vazio, literalmente, né? Não só como reconhecer a vacuidade de que eu não nasço e não morro. A minha mente é sempre a mesma, no sentido útil. Né? Então aí não tem sofrimento. Mas como a gente não tem essa realização ainda, a gente vai precisar de uma ajudinha. A Marta está com a mãozinha levantada. Pera aí, Marta. Só um pouquinho. Eu vou ligar aqui a... Pronto. Sim, era uma pergunta do útero fechar, né? Mas eu acho que você já respondeu. Porque se a gente tiver essa instrução, né, de não entrar no útero, mas aí a gente não entrou e continua sendo arrastado para qualquer lugar. E aí, no caso, se a gente entrar com a mente com a mente de Bodhisattva no útero, é melhor do que continuar sendo arrastado. Com certeza. É isso? Com certeza. A ideia da instrução é assim, é lembrar de não entrar no útero, no bardo. Alguém lembra assim, não, o negócio não é renascer, o negócio é alcançar a liberação. Então, lá no bardo do Viracera, a pessoa pode praticar e alcançar a liberação, assim como no bardo do sonho. Todas as instruções no bardo do sonho, yoga dos sonhos, são para isso, não é? De alcançar a lucidez no meio do sonho e se libertar no bardo do sonho. Mesma coisa no bardo do Viracera, a instrução é para você alcançar a iluminação lá.
Não conseguindo alcançar a iluminação, melhor buscar um bom renascimento. E aí sim. Seria pelo útero, né? Oi? Que será que é o melhor lugar para renascer é no reino humano, né? Aí a gente tem que entrar no útero. O reino humano em conexão com o Dharma, não em qualquer lugar no reino humano. Então, com a mente de Bodhisattva. Exatamente. Esse seria o caso ideal, né? Ou aquele que já está completamente liberado, aí direciona o seu fluxo mental, né, com lucidez para renascer, sim. Não está nem se batendo do bardo, né? Já vai direto, né, para um renascimento favorável. Cara, você pode ver um ser do reino dos infernos se reproduzindo, porque, digamos, para renascer do Não. reino dos infernos... O reino dos infernos, o nascimento, ele é o que eles chamam de milagroso ou metamórfico. Você não nasce criancinha no reino dos infernos e vai crescendo. Você já nasce num corpo e já vai experimentando aquilo. Isso, isso. Você vê um monte de gente na porrada lá e você diz, eu também quero. Você puxa a tua faca e vai para cima. Os animais que nascem com... Você vê, quer dizer, É, você vai renascer, os animais, sim. Os animais, todos os seres que nascem por ovos ou por útero, né? Esses dois tipos de nascimento, você se atrai pela sexualidade da dualidade dos pais, dos seres que estão gerando aquele serzinho. No reino dos deuses, semideuses, fantasmas famintos e infernos, não tem gestação. Você nasce imediatamente num certo corpo lá. É como no sonho. À noite, quando você começa um sonho, você não nasce no sonho, você aparece numa situação e está fazendo coisas lá de repente. É o que se chama de nascimento milagroso, né? Como Guru Rinpoche sobre a flor de lótus. É milagroso no sentido de imediato, espontâneo, assim, né? Ser arrastado para uma região kármica. E você fica com tanta possibilidade horrorosa, quando vê muito, você fala, isso aí eu conheço. Esse é o problema do Sansara. O Sansara, a gente é atraído pela familiaridade. Então, assim, as pessoas, os seres que você já teve conexão em vidas passadas, boas e ruins, são os seres que te atraem na hora de voltar. Tá ruim, mas tá quentinho, né? Tá ruim. É um pouco isso, né? Então, é uma situação complexa, né? Então, melhor se libertar nessa vida. Segundo, melhor enquanto está morrendo. No pós-morte, ou no bar do vir a ser mesmo, né? Em última instância. Não lembro dos Ondas, quando conduziu aquela morte, no Jardim Botânico, quando ele conduziu, ele disse, não, aguenta, não, aí não, sei ele lembra, não. Vocês me lembram? O Marcelo estava no retiro. Uma prática. Ele conduziu, Foi muito emocionante. Não, o máximo foi quando ele falou assim, vocês acham que não tem mais ninguém, né? Aí do seu lado tem alguém sem perna, sem braço, outro ali sem cabeça. Vocês lembram disso? Não. Eu não sou impressionada. Daqui a pouco eu volto, vou fazer um xixi. Deixou a gente lá, tipo, morrendo. Não quer que onde? Uma parte do... Então, e depois disso, ninguém nunca mais fez a prática que ele deu, né? Eu só me lembro Eu me esqueci, menina. Pois então, aí não adianta nada receber as práticas e não treinar, né, gente? Não, pode ser. Não, mas a gente quando treina os lungs, a gente, de certa maneira, eu lembro dessa parte. Eu também penso nisso, sabia? O treinamento, Sim. eu acho que o Lama, quando nos ensina a meditação de 5 lungs, ele não fala, mas eu acho que ele está nos preparando também para o processo de morrer, né? Os 5 lungs, veja, eles estão presentes ao longo dessa vida e na dissolução no momento da morte. Com certeza. A gente já estudou aqui, né, o tibetano do viver e do morrer, já estudou o conselho sobre a morte do Dalai Lama, e que é descrito, né, a dissolução progressiva dos elementos e qual prática que você tem que fazer em cada estágio do morrer. Então, por isso que eu digo, durante o processo do bardo do morrer, você não morreu ainda, você está morrendo, tem várias oportunidades de liberação em cada uma das 8 etapas. Né? Nessas 8 etapas que tem a fumacinha, os pirilampos, né? Todos os sinais que indicam que você está morrendo. Né? E o 8º estágio, que é a clara luz. Então a gente deveria... Mas é claro, agora não precisa ter muito. A clara luz filha reconhece. Sim. Sim. Assim, toda a prática que a gente fizer e acumular aqui acordados, né? E a gente lembrar isso durante o processo da morte, no pós-morte, todas as práticas são preparatórias para a liberação, seja em que bardo for. Né? Então, o ponto é acumular práticas, mas aqui o Lama está enfatizando a questão de você gerar essa conexão, né, com o Dharma, com os símbolos do Dharma, né, com os mestres e as mestras. Né? Esse seria um ponto bem importante. Esse é o tema dessa
questão, né? Porque a mente ela vai para lá e vai para cá mesmo. Já sabe, né? Tudo bem. Pergunta 3, sobre o impacto do som na mente. Essa é da Luana. Sobre o som. O senhor falou de manhã que a gente ouve os sons que dão significado, e agora o senhor falou sobre Tara, né? Aí me fez lembrar minha mãe, quando já estava no processo de finitude, eu entoava o mantra de Tara. Ela não tinha o significado de Tara. Ela estava com a mente bem distante, mas o olho dela brilhava. Ficava assim vivo enquanto eu estava entoando o som. Aí eu guardei essa experiência. Outra experiência é um estudo que no metrô de Londres e Nova York tinham muitos furtos e roubos. Intencionalmente passaram a colocar música clássica, caiu o percentual de roubo. Então eu fico pensando, talvez aquelas pessoas que estavam roubando, qual o significado da música clássica para elas? Aí brotou em mim uma curiosidade sobre o som, sobre o impacto do som na gente, né? Na mente ou no cérebro. Essa é a minha curiosidade. O senhor pode falar sobre isso na visão budista? Aí o Lama. Eu acho que o som vai conduzindo a outras experiências de outros mundos, né? Então a gente se desloca para outros referenciais, outras bolhas de realidade. Aí ali dentro, a gente pode ter outras ideias sobre o que fazer. Melhores, né? Já não sei o efeito do funk. Eles tinham que fazer um experimento. Eu acho que pode dar um outro efeito. Os sons, eles produzem efeitos. Por exemplo, pá, 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 faz como se empunhasse uma arma. Todo mundo tem vontade de se jogar no chão. Todo mundo vai para os infernos rápido, né? Agora, se surge um som celestial, a pessoa, uau, que arraso. É assim, isso funciona mesmo. Uma vez eu tinha um amigo que era um praticante budista também, ele estava me dizendo. Eu achava aquilo muito estranho, confesso para vocês, que eu tinha uma compreensão muito mais racional das coisas. Mas ele dizia que esses sons, por exemplo, de sirene, que usam duas notas, produzem uma sensação de alarme em nós, né? Pi, pó, pi, pó, pi, pó. Se fosse só pi, 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 não ia dar o mesmo efeito. Ou pó, 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 nada. Mas pi, pó, vrum. É assim, eles tinham visto isso. Então aquilo é sempre. Pi, pó, pi, pó, pi, pó. Nós saímos de perto. Isso é interessante, assim. Mas provavelmente racional é estranho. Como é que vai fazer pipó, pipó, pipó e vai acontecer alguma coisa em mim? Não acontece nada. Pode fazer o quanto quiser, não acontece. Mas acontece. Karmicamente acontece. E aí, como que acontece? Acontece. Então aquilo toca numa região kármica, de algum modo. Agora, se tocar outras músicas, elas acalmam, né? Eu também acho interessante o programa do YouTube para gatos. Não sei se vocês já usaram. Eu volta e meia ponho ali, TV Gato, Cat TV. Eu boto ali só para me divertir, para olhar o Jorge. O Jorge é um gato amigo nosso, que nos visita lá. Aí ele fica alucinado. Aí depois ele, com a unha na tela da TV assim, né? Tão bonitinho, né? Faz mímica e som de passarinhos no ar. Os pássaros assim, né? Os outros gatos miando. Bota lá, miado de gato. Procura no YouTube, miado de gato. Enter. Vão aparecer vários. Já usei. Vão aparecer vários. Estão lá os gatos. Miau. Aí os gatos, faz cara de gato assustado, é assim, é um som, aquilo só tem som. Mas eles ficam alucinados com os miados dos outros gatos. E nós também, a gente não está seguindo o miado de gato. Mas chega alguém e diz: eu cheguei à conclusão, eu amo você mais do que. Aí nós, uau! Assim, mas eu vou ter que ir embora, eu não volto mais. Adeus, meu bem. Nós, uau! É assim aí, nós vamos começar a chorar. O gato não chora. O gato realmente se acalma. Eu vi alguns programas desses para acalmar gatos e cachorros. Alguém falou na plateia. Viu? O mínimo que a gente pode fazer é isso, botar uma música para o pet. É uma coisa básica, pessoal. Pet também é gente. Pet também, gente, é bom. Então nós vamos nos despedindo. A coisa descambou agora, está na hora de encerrar. Risos, né? Então, e acabou o sábado à tarde. Então, a questão do som. Só. Vocês viram? Como vocês perguntam, né? Não, domingo de manhã. Tem domingo de manhã. Então, o som. O som é algo bem interessante. A pergunta do Luana é bem interessante, porque, por exemplo, no hinduísmo, você vai encontrar várias correntes que dizem no início era o som. Ai, O não, terra. primordial, né? O Omkar. Então, tem um som primordial que gerou tudo. E o Buda, ele vai contra essa ideia, né, de que o som é, vamos dizer, a causa primária de tudo. O Buda vai dizer, o som também é finito, ele tem começo, meio e fim. Ele começou em algum momento, ele vai terminar em algum momento. Então, o som não pode ser uma causa raiz, uma causa primária do surgimento de tudo. Né? Porque dizer que o início de tudo é um som, o Om,
ou é Deus, ou é qualquer outra resposta, explicação. Oi? Católico é um verbo, né? No início da Bíblia tem, né? No princípio era o verbo era Deus, etc, né? Então tem tentativas de explicar, né, o que é a, vamos dizer assim, a pedra fundamental, né, que deu origem a tudo. Então o som ele é muito importante. E obviamente, né, o som ele está associado no budismo à energia, né? Fala e energia. Pá, a gente emite energia para falar, gasta energia para falar. E aí você vê o efeito da música, dos sons, né, sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo. Ah, sim. Daí nas cerimônias budistas se usam vários tipos de instrumentos, sejam os tibetanos, sejam indianos, sejam os japoneses. Por exemplo, o som dos sinos japoneses. Por exemplo, aquele som de madeira. Né, no Zen, eles têm uma madeirinha, né, que eles batem toc, 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 para marcar, por exemplo, a recitação de um sutra. Aí você vai ter também aqueles gongos enormes, assim. Aquilo é muito bonito, né? Depende da letra, você ouve um samba, você... Aí tem o som, exatamente. O som mexe com a mente, com a energia, com o corpo, claramente. Os tomates crescem melhor com música clássica, não é só as pessoas roubam menos, né? Então, Deve ser uma coisa boa no barro, você também isso. especialmente o mantra de preferência, assim, né? Lembrar do mantra, né? Om Mani Padme Hum. Por que que A eu... pessoa está morrendo de fiscal, tocar Pode também, isso é. Por que que se diz que os tibetanos passam, né, pelos lugares e recitam para os animais, né? Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Né? Faz aquilo virar eco, né? Então, é bom. Conexão com o som. O som altera certamente o corpo, né? Vocês vejam, tem um efeito de... Vai no show em que o som está muito alto. O teu corpo todo vibra, né? Com o impacto das ondas sonoras, é óbvio, né? E tem várias experiências de tortura com som também, né? Os vizinhos adoram fazer com a gente. Ele vai lançar. Eu nunca sonhei com mantra, ele ficou preocupado. Nunca sonhou? Mas eu nunca sonhei com tanta coisa, Pedro. Só com mantra, você nunca sonhou com Não, mas é um bom sinal, né? É. Não, Pedro, eu nunca sonhei com Buda. Não tem conexão, tá? Tem que recitar mais. 100 mil, 200 mil. Eu já lembrei várias vezes em sonho de recitar o mantra quando tem alguma coisa aflitiva, assim. Om Mani Padme Hum. Né? A gente recita, aquilo vai ficando. Então, é isso, são ferramentas, né? Mas o som em si, ele é construído. Ele é uma grandeza do Sansara também. Assim como espaço, tempo, som. Tem várias, assim, a gente descreve a realidade com, né, de várias formas. Então, o som é uma dessas grandezas que constroem, né, assim, o nosso mundo sansárico. Então, o som é interessante. E a gente deveria buscar sons virtuosos, assim. Isso é tão forte no budismo, assim, por exemplo, o Patrul Rinpoche, no Palavras do Professor Perfeito, ele vai dizer, depois que você conheceu as preces e os mantras budistas, não recite mais outros tipos de mantras e preces. Aquilo é meio assim, né? Por exemplo, assim, quem passou pelo yoga antes recita várias mantras e preces do yoga. Então, a gente está chamando várias deidades lá. Shiva, Lakshmi, Sarasvati, a gente vai chamando vários seres e deidades, né? E na visão do budismo, eles não estão liberados. Eles estão na roda da vida. Então você está rezando para seres que ainda não são livres. Não uso meu nome em vão. Não porque eu pensei essa coisa de Jesus. A gente faz mulher, meu Deus, não sei o quê. A gente segue, na verdade. Nossa Senhora. A gente reza também para Nossa. vários seres, né? Se eu estou falando de alguma maneira, a gente continua pedindo, né, tomando refúgio. A gente que é católico de, sei lá, de criação, não é? Em desconstrução, né? De construção. É isso mesmo. A pessoa... É. Então, né, os mantras e as preces, é isso, está se conectando com um certo tipo de mente. Né? Então, no budismo, a gente nunca vai se conectar com mentes do Sansara. Sempre focando a liberação, né? Essa ideia, a sugestão dos mestres, né? Então, o Patrul Rinpoche fala isso claramente, dando palavras. Ainda sobre os sons, ele tem esse impacto. Por exemplo, se você entra num lugar que está um monte de gente recitando uma prece, um mantra, né? Aquilo vai ficando forte, né? Eu lembro da primeira vez em Arara, É muito bom, né?
Porque além do sentido do mantra, aí tem a energia do som. Ele vai pegando, né? Você entra né, com corpo, energia e mente, né? Você entra na prática. Cerimônias vajrayana com muitos instrumentos são muito fortes também, né? Vira uma cacofonia assim, impressionante. Aquilo o tempo todo só tem som, né? Sinos tomando, né? Tem um lado que É eu muito acho que quando forte. a gente não entende, a primeira vez que eu fui no centro, foi lá em Brasília, a Mônica, e estava todo mundo dizendo, mas eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Quando você não entende, também é super impactante, porque você fica. É um som só mesmo, humano. Ah, sim. Gente, agora a gente já sabe as palavrinhas, né? Era só um É. som. Às vezes não pode não ser agradável, não. Tem pessoas que geram uma aversão, assim, pelas recitações apenas, sem entender aquilo, né? Então, não necessariamente vai ser um ponto de conexão. Não. Pode gerar um estranhamento. Falava que é melhor você ter aversão do que diferença. É. A conexão se dá. Sim, Legal. pode. Quando você tem raiva de alguém ou aversão por alguma coisa, é melhor que a indiferença. Lá na casa do Lino, a minha irmã, que não estava lá, ela chegou e foi barulho. Sim. É um pouco estranho, né? Mas se a pessoa tiver são sons assim com outras escalas, né? Aquilo não segue, né, a nossa ordem assim ocidental, que o nosso ouvido está acostumado, né, com um certo tipo de som. Então as escalas indianas ou o tibetano mesmo tem muita dissonância, né? Para nós, então é tão esquisito. Ou mesmo aquela recitação muito grave, assim. Shaguinu é grave também, mas tem aqueles monges, né, que são especializados naquele canto polifônico, né? Que eles emitem 3 notas, eles usam aquela. Aquele ossozinho também. Tem a corneta de fêmur, né, que é o Kanglin. A corneta de fêmur é um negócio assim meio. É desafinado, né? Vai ter aquelas cornetas compridas que dão um som hiper grave, né? Pronto. Então, aí são conexões, mas o ponto a gente está falando sobre o som, né? Então, o som ele é importante, por isso também o que a gente fala ou não fala. Você tem a coisa do significado. Início, o Lama fala aí, né? Nessa pergunta? Não nessa pergunta, não. Ah, Antes, nesse dia. Ele certo. fala sobre o som, não fala? E fala sobre a coisa do significado, né? Lá no início do dia, né? Nas palestras que eu estou dizendo. Eu não lembro exatamente, mas todo som, claro que a gente atribui algum significado. Por exemplo, se alguém chega aqui falando em russo, se você não falar russo, aquilo não tem sentido nenhum para você, né? Mas você entendendo o idioma, você começa a construir mundos a partir de uma troca, né? Ou seja, o som sempre vem imbuído de uma informação. Tem informação. Essa é uma questão interessante, né? Que a própria física, quando a gente estuda esses cursos gerais de física quântica para budistas, assim, tem a ideia de que o universo todo é composto por informação. Sim. É uma coisa mais sofisticada do que pensar que o universo é espaço, tempo, matéria, partículas, subpartículas. Na verdade, tudo é informação. Na visão budista, tudo é mente. O Buda falou claramente, no nível relativo, tudo que surge é mente. Não é outra coisa. Pode, se eu vejo uma poltrona como poltrona, numa certa cor, num certo tamanho, eu tenho que ter marcas kármicas para interpretar uma coisa de uma certa forma. Por isso, quando você sonha à noite, tem um cenário na tua mente. Tua mente constrói os cenários. E aqui agora não é diferente. Os cenários que a gente experimenta, eles são completamente inseparáveis da minha alaya vijnana. Então, o que sustenta o mundinho, ou mesmo a noção de corpo, esse avatar aqui que a gente acha que é o nosso corpo, é a nossa alaya vijnana. Então, o tempo todo a gente está vendo coisas que são projeções dualistas criadas pela nossa própria mente. Não tem o lá fora. Não tem os outros reais, né? Então, essa é a visão de como interpretar o relativo. No nível absoluto, aqui, mesmo isso que é visto como mente, é completamente vazio. Então, no relativo, eu vou entendendo que tudo é mente. No absoluto, eu vejo que mesmo mente, mesmo tudo que aparece, é vazio. Então, aí eu vou entendendo a verdade relativa e absoluta como inseparáveis de uma forma muito interessante. Quando eu entendo que o relativo é apenas mente, aí eu vejo que, então, se é mente, eu posso construir coisas variadas. Eu uso da liberdade de construir melhores construções, né? É o que os mestres ensinam a gente o tempo todo, né? Como construir mundos melhores, terras puras. Em vez de construir infernos, a gente constrói terras puras. Mas as terras puras são vazias como os infernos, não são reais. São ambientes
né, criados assim para a gente poder manifestar coisas melhores. Então, entender isso é a chave da liberação, né? Bem interessante assim. Mas é claro, quando a gente fala que tudo é mente, não é assim, então eu penso, acontece. Isso seria uma ingenuidade, né, idealista, mentalista. Seria um pouco do que seria a visão Chitta-Matra, mente apenas. Mas quando a gente fala que tudo é mente, é a mente que constrói e dá sentido para as coisas. Mas a mente, ela reúne causas e condições para gerar os fenômenos. Ela usa da originação dependente para criar os fenômenos. Se eu não tiver causas e condições, a coisa não surge. A pessoa fica mentalizando, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena. Sabe o segredo, assim? É só pensar positivo que tudo vai dar certo, né? Só que não, gente. As pessoas rezam para Deus e não acontece nada. Por quê? Porque não tem mérito, não tem causas e condições para aquela coisa acontecer. Então, se você quer que alguma coisa aconteça, você tem que reunir causas e condições para elas irem funcionando. Mas é a mente que direciona as causas e condições. Então, é claro que é a mente que cria tudo no final da história. Então, a gente deveria entender assim. É a mente, mas não é a mente de uma forma ingênua, só imagina e acontece. É uma mente que, olhando para a realidade, começa a mover as coisas, assim, né? Começa a fazer funcionar de uma certa forma. Seria isso, né? E aí a fala tem esse poder, né? A fala, quando você direciona uma fala, aquilo acontece. Por exemplo, o Guru Rinpoche, ele plantou os termas nos fluxos mentais dos alunos dele. E é isso, ele direciona uma intenção para a consciência do outro e aquilo fica implantado. Ele vai implantar realmente no fluxo mental do outro. Por isso que é perigoso. O tempo todo a gente fala uns com os outros, a gente implanta informações nas mentes uns dos outros. Então, melhor implantar boas informações do que coisas negativas, depreciativas. Essa vida, Uhum. mas também se você pratica a liberdade de poder plantar sementes inusitadas ou, sei lá, coisas que você... Em geral, a gente nem exercita isso, a gente fica preso em uma visão muito restrita da nossa própria mente, né? Sim. E dos outros, então, nem se fala, né? A gente olha para os outros e congela 3, 4 características que a gente quer descrever o outro, né? Então, a ideia seria olhar para os outros e, mesmo que eu não possa fazer algo, mas mentalmente eu direciono algo positivo para aquele ser. E aí vem o metabhavana constante, né? A gente vai encontrando as pessoas na vida, que ele seja feliz, que se liberte do sofrimento, que encontre as causas da felicidade, que se afaste das causas do sofrimento. Então, tua mente tenta o tempo todo enviar mensagens, né, de uma manifestação mais elevada, mais livre, né, para os seres, assim. Né? Então, seria isso, assim, né? É uma boa forma de lidar com o som, né, com a mente, etc. Então, essa foi a terceira pergunta. Então, na semana que vem, a gente vai para a terceira parte, 3 de 3. Aí o Lama vai acelerar, né? Porque sempre deixa para o último dia um monte de coisa. Aí vai ter bastante. Gente, mas dá certo. Falando, a Zelda estava numa situação super estranha. Eu falei esse final aí, era eu falando lá. É isso, ela estava numa situação de estresse absurdo, sendo atacada por uns cachorros lá da minha mãe. E aí, depois do ataque, eu botei um negocinho desse para o YouTube para ela, porque por acaso eu sabia que tinha. A bicha acalmou mesmo, impressionante. Ela estava tremendo, estava toda assim. E ela foi ouvindo, porque são umas músicas, tem música para acalmar gato. Sim. São músicas, na verdade, meio música clássica. E tem os pitidos, os Não, hoje em passarinhos. dia tem o pessoal que não consegue dormir, que ouve aqueles ASMR, né? Aqueles áudios para ajudar a dormir. É engraçado. Não, são sons que funcionam. Cada frequência mexe com alguma coisa, né? No corpo, na mente, na energia. Né? Então a gente utiliza disso, né, como método. E ondas, Com certeza. Né? Algumas relaxam, outras aceleram. É o tipo do som. Com certeza. Você ouve, por exemplo, um solo de guitarra, é uma coisa. Você ouve uma flauta zen. É outro tipo, né, de energia, obviamente, que desperta na gente. Deveria usar sabiamente os sons. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade, o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida
Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken Lop Cho Sung Ring Do Che Zam Leng Sa Sung Cha Par Gro Ju Cho Sung Nan Wa Dam Medral Do Sung Ele Show. Ei, boa noite para nós. Ai, ai. Tchau, queridos. Isso. Tchau, Marcelo, obrigada. Tchau, Obrigado, Marcelo. Obrigada a todos. Tchau, tchau. O que começou? No webinar.